Na minha primeira fala, eu estourei o tempo porque estava aparecendo um minuto lá e não era. Tudo bem. Bom, professor Disseu, o senhor disse na sua primeira fala que o senhor não está gostando do meu discurso. Que bom. Espero que o senhor continue não gostando do meu discurso. Meus caros colegas da APROPUC, meus caros companheiros da FAPUC, vocês têm muita razão em tudo que vocês colocam. Realmente, a situação nossa na universidade tem sido extremamente prejudicada. Vivemos situação muito difícil, situação que comprometem a nossa condição de trabalho, resultando numa menor capacidade de ministrar as nossas aulas. Eu tenho dito nas nossas visitas que, a despeito disso tudo, a nossa universidade continua funcionando e funcionando bem. Porque nós, professores, e vocês, funcionários, são os heróis de cada dia, que superam as dificuldades, superam a si próprio e conseguem fazer com que aquilo que nós precisamos fazer, que é dar boas aulas, que é melhorar a convivência dos nossos alunos na universidade, seja assegurado. A questão do contrato de trabalho, nós, respeito à comissão, foi a segunda comissão, inclusive, que discutiu isso foi discutido no Conselho Universitário, enfim, não tenho aqui nenhuma crítica aos meus colegas que apresentaram a proposta e discutiram a proposta, mas o que nós temos no fundo e a cabo é algo que descontentou todo mundo. Nem aqueles que pesquisam e nem os que não pesquisam. Nós conseguimos colocar no círculo uma proposta que aumenta os custos da universidade e não resolve os nossos problemas. Então, é claro, essa proposta precisa ser rediscutida no sentido que trate o problema maior nosso, que é o represamento, que está gerando um passivo trabalhista impagável, que lide com a questão da isonomia e trate adequadamente a questão da maximização. Se vocês me perguntarem hoje qual é a fórmula, eu ainda não sei, mas é possível nós encontrarmos caminhos para essa questão. Acho que o 766, o 766, precisa efetivamente ser discutido dentro de uma perspectiva viável para a universidade. A perda de alunos, nós temos que melhorar as nossas condições de infraestrutura para manter o nosso aluno e aumentar a nossa atratividade. A grande verdade é que nós estamos perdendo muito aluno porque a nossa universidade está cara demais, está insuportável pagar a nossa mensalidade. Entendo que uma universidade sem liberdade de expressão não é universidade. Portanto, a questão da liberdade de cátedra tem que ser defendida intransigentemente, ou seja, temos que fazer com que todas as questões possam ser debatidas no seio, senão não há produção de conhecimento. Bem, sobre a questão dos nossos funcionários, certamente o plano de carreira precisa ser primeiro conhecido, para depois discutirmos. Porque não temos o que discutir algo que existe, mas nós não sabemos o que é. Eu costumo dizer, é igual cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém viu. E nós temos, portanto, que discutir o plano de carreira e a questão da terceirização. Acho possível a gente discutir de forma responsável. Aliás, temos praticamente dois setores terceirizados, que é a limpeza e a segurança, e é possível se discutir, sim. De que maneira? Mudando a lógica do financiamento dessa universidade. Nós temos que parar de depender da mensalidade para fazer tudo. Temos que captar recursos externos para fazer frente aos financiamentos que nós precisamos. Eu costumo dizer que é o nosso cobertorzinho curto. Tudo depende da mensalidade. Com o dinheiro da mensalidade, nós temos que fazer frente às despesas de custeio, frente aos investimentos, frente a todas essas demandas. Se nós mudarmos essa lógica, se nós tivermos um projeto de captação de recursos amplo, abrangente, com propostas concretas de busca de projetos,
certamente nós vamos conseguir mudar essa lógica. Muito obrigado.